Olá, meus queridos. Estamos aqui em mais uma aula de Tecnologia e Inovação com o professor Severino. Hoje iremos falar um pouco sobre inteligência artificial, o que é e como funciona, né? É um tema que está sendo muito falado hoje na mídia, né, devido aos novos funcionamentos, às novas utilidades dessa tecnologia. Tendo como eixo estruturante letramento digital e pensamento computacional, né, objetos do conhecimento, compreensão e produção ética, crítica de conteúdo e curadoria da informação, cultura maker. E, como descritores, compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética e crítica, resolver problemas com autonomia e criatividade, utilizando ou não as tecnologias digitais. Inteligência artificial, o que é e como funciona. Por muito tempo, pensou-se que a inteligência artificial era um mito, um produto da ficção científica que nunca se tornaria realidade. A ideia era de que as máquinas jamais poderiam ter características que lembrassem a inteligência, uma qualidade exclusivamente humana. Entendia-se como duas coisas distintas: o cérebro humano, analítico, criativo e emocional, e os equipamentos desenvolvidos por ele. As primeiras revoluções industriais, né, iniciadas lá há alguns séculos atrás, né, no século XVIII, criaram equipamentos que substituíram a mão de obra braçal, né, e, além disso, né, maior eficiência e menor custo do trabalho de muitos homens, né? Muitas pessoas passaram a utilizar máquinas, né, equipamentos, tecnologias, né, para desempenhar suas funções, né, tornando seus trabalhos um pouco mais eficientes ou muito mais eficientes, né, no decorrer aí da história da humanidade. Hoje, muita coisa mudou e já se sabe que o potencial das máquinas é bem maior, né, do que se pensava há décadas atrás. O que é inteligência artificial, né? Que é um tema que está sendo todos os dias debatidos aí, né, nas mídias, nos meios de comunicação, né, devido às suas novas funcionalidades, sobretudo no, no que diz respeito à educação, né, à produção científica, produção acadêmica, né, está sendo debatida essa questão da inteligência artificial, né? E o que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de maneira que lembra o pensamento humano. Isso significa, né, isso implica em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio, né? Capacidade exclusivamente humana. Artificial, segundo o dicionário, é algo que foi produzido por arte ou indústria do homem, e não por causas naturais. Já a inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar, interpretar, ou o conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. No mesmo dicionário, há duas definições da psicologia para a palavra inteligência, né, que é a habilidade de promover a eficácia de uma situação e utilizá-la na prática de outra atividade, e a capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido. Mesmo essas duas últimas definições fazem sentido quando falamos em inteligência artificial, com a vertente chamada de Machine Learning, aprendizado de máquina. Enfim, a inteligência artificial é desenvolvida para que os dispositivos criados pelo homem possam desempenhar determinadas funções sem a interferência humana, né? A ideia maior da inteligência artificial é que as máquinas possam, né, executar funções
sem que haja uma interferência humana direta, né? As máquinas resolvem aquilo que nós, seres humanos, deveríamos resolver. As máquinas desempenham as funções que nós, seres humanos, deveríamos desempenhar. As máquinas produzem conhecimento, né, sem a utilização, sem a interferência do cérebro humano. E como funciona a inteligência artificial, né? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes em hardware e software, certo? Né? Que quando falamos em computação, né, as primeiras palavras que a gente aprende em um curso básico de informática é o que é um hardware e um software. Mas você sabe o que esses termos significam, né? Enquanto o hardware é a parte física de uma máquina, o software é a parte lógica, aquilo que dá sentido, aquilo que faz a máquina funcionar, né? É o cérebro da máquina. Onde você diria, portanto, que está a inteligência artificial? No software ou no hardware? É claro que no software, né? Que é a parte lógica, o que dá sentido à máquina. Por isso, se você quiser saber como um carro pode andar sozinho, por exemplo, esqueça o hardware, pois o segredo, né, está no programa que orienta seus movimentos, aquilo que dá sentido, que faz a máquina funcionar, o cérebro da máquina. Portanto, não é possível explicar como funciona a inteligência artificial sem falar na ciência da computação, né, que é a ciência que cria, que dá lógica, que desenvolve, né, os programas que fazem com que as máquinas funcionem. Essa ciência estuda técnicas e métodos de processamento de dados, sendo o desenvolvimento de algoritmos uma questão central nela. Os algoritmos são uma sequência de instrumentos que orientam o funcionamento de um software, que, por sua vez, pode resultar em movimentos de um hardware. Qual é o principal objetivo da inteligência artificial, né, a AI? Entre os inúmeros objetivos da inteligência artificial, o principal é desenvolver tecnologias que tenham a capacidade de simular as ações humanas e de pensar de maneira lógica e, com isso, criar soluções para os mais variados aspectos da nossa vida, né? Então, a inteligência artificial tem como principal objetivo facilitar as nossas ações, né? Facilitar ou melhorar a nossa vida, né? No desenvolvimento das nossas funções, naquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Existem alguns tipos, né, de inteligência artificial, né? À medida que o conceito de inteligência artificial passou a ser mais difundido, novos estudiosos passaram a se debruçar sobre ele. Assim, surgiram também perspectivas diferentes, né? Novas formas de ver a inteligência artificial, novos usos da inteligência artificial. Uma dessas contribuições foi a diferenciação entre dois tipos de inteligência artificial, né? A forte e a fraca, que detalhamos abaixo, né? A inteligência artificial forte, também conhecida como autoconsciente, né? É a inteligência artificial que emula o raciocínio humano com tamanha perfeição que é capaz de resolver situações de maneira mais rápida e assertiva que uma pessoa. E a inteligência artificial fraca, né, como o nome sugere, não possui esse poder, né, tão grande de imitar cognitivamente o raciocínio humano. Na prática, ela pode colaborar no processamento de um grande volume de informações e até realizar relatórios, mas sem a autoconsciência do tipo anterior. Exemplos de aplicação da inteligência artificial, né? A inteligência artificial não é mais coisa do futuro, né? Já está aplicada, já é uma aplicabilidade nos nossos dias, né? Nós já utilizamos essa inteligência artificial todos os dias, né? E às vezes a gente não percebe, né? Embora a gente esteja fazendo uso. Ela já é aplicada em vários segmentos da economia,
né? Veja algumas aplicações práticas, né? Então, já existe a aplicabilidade prática, né, no nosso dia a dia da inteligência artificial, né? Vamos ver. Né? Na indústria, né, a automação é uma tônica da indústria, né, há muitas décadas, e as máquinas não param de ficar mais inteligentes. Então, todos os dias, né, os nossos eletrônicos, aquilo que há na inserção de tecnologia, né, a cada dia está se tornando mais automatizadas. Né? Aí nós temos também o GPS, né? As rotas sugeridas pelo aplicativo Waze, por exemplo, podem até parecer uma furada muitas vezes, porque às vezes coloca a gente em diversos lugares, né? Porque existem diversos tipos, diversas ruas com o mesmo nome. Então, às vezes a gente acaba indo a um lugar, né, que não era o nosso destino, mas por causa de atenção nossa. Mas as pessoas continuam utilizando porque geralmente ele aponta o melhor caminho, né, as melhores rotas a serem traçadas. E essa questão acontece porque o programa usa a inteligência artificial para interpretar dados fornecidos automaticamente por outros usuários sobre tráfego nas vias. Então, são os próprios usuários que alimentam, né, os aplicativos de GPS, né, para facilitar o nosso trajeto, né, do nosso dia a dia. Uma outra aplicabilidade, né, são carros autônomos, né, o Uber, o Google, a Tesla. São algumas das empresas que desenvolvem carros autônomos que não precisam de motorista para guiá-las. Né? Quem assiste o programa, né, na TV todos os domingos de manhã, né, sempre está falando a respeito da automação dos carros, né, das novas funções que os carros passam a inserir, né, chamando a atenção do usuário. Né? Ao atendimento ao usuário, né, chatbots e sistemas de processamento de linguagem natural estão ficando cada vez mais inteligentes para substituir atendentes humanos, né, e estarem à disposição de usuários com dúvidas 24 horas por dia. Né? Então, todas as vezes que a gente liga em determinado serviço, sempre ou na maioria das vezes, é um sistema, né, automático que nos atende, né, uma secretária eletrônica ou um sistema de atendimento automatizado que nos atende, depois é transferido, né, para uma atendente, né, uma pessoa física, mas a maioria das vezes é um atendente eletrônico que nos atende, né? Então, e a gente acaba tirando a nossa dúvida, resolvendo o nosso problema naquele momento, né, sem precisar falar com uma pessoa física. Né? Uma outra aplicabilidade é nos varejos online. Né? Algoritmos de lojas virtuais reconhecem padrões de compras de usuários para apresentar a eles ofertas de acordo com suas preferências. Né? A Amazon criou, por exemplo, neste formato, a Amazon Go, né? Loja de varejo que não conta com estoquista e checkout, por exemplo. Né? Na saúde, né? Temos um exemplo bem atual, né, que é o uso de máquinas inteligentes para ajudar no combate à pandemia do Covid-19. A inteligência artificial tem colaborado com a identificação de focos de contaminação infectados, no auxílio às autoridades para gerenciar chamados e para sanar dúvidas da população, além do combate às notícias falsas, né, que as fake news também são um problema, né, nos dias atuais, né, da sociedade ou do mundo digital. Né. Antes, a tecnologia já estava cooperando com o diagnóstico precoce de doenças, né, como o Alzheimer e o mal de Parkinson, né, que afetam sobretudo a população com mais idade. Né. O Alzheimer e o Parkinson são problemas sérios que não tem cura, né, mas que ajuda com o diagnóstico precoce, né, ajuda a minimizar, né, os efeitos dessas doenças. Né. Então, além disso, né, o entretenimento também usa, né, de inteligência artificial. Né. É uma das áreas que mais tem se beneficiado, né, dessa inteligência. Um dos exemplos mais cotidianos é o sistema de recomendação personalizada em serviços de streaming, garantindo uma melhor experiência na plataforma. No entanto, não paramos por aí. Né? Os games e esportes estão cada vez mais imersivos. Acessórios de realidade virtual oferecem uma percepção
de que a pessoa está, de fato, realizando as ações do personagem da tela. E existem alguns mitos e verdades a respeito dessa inteligência artificial, né, do uso das tecnologias do nosso dia a dia. O futuro e as possibilidades de avanços da inteligência artificial ainda não são totalmente conhecidos. O fato da maioria da população não acompanhar as novidades teóricas e práticas da tecnologia faz surgir muitos mitos a respeito da inteligência artificial. Né? Temos alguns, né? Vou citar dois. A inteligência artificial funciona como o cérebro, né? Embora exista uma abordagem da inteligência artificial que busque replicar o funcionamento de nossos neurônios, o cérebro humano ainda é muito mais complexo do que uma máquina. Então, nunca ou dificilmente uma máquina vai conseguir realizar todas as funções do cérebro humano, né? Que é muito complexo. A inteligência artificial vai extinguir todos os empregos? Né? É fato que vários postos de trabalho não vão deixar de existir, mas sempre haverá a possibilidade de uma atuação mais estratégica. Né? Então, desde que as máquinas, a tecnologia, né, passou a existir, né, desde que as máquinas começaram a serem inseridas no processo produtivo, né, todos os dias, ou a cada dia, a cada ano que passa, nós, seres humanos, vem sendo substituído por máquinas, né? A gente vai a um supermercado, a um banco ou a diversos lugares, as máquinas já estão lá substituindo uma pessoa, né? Então, no entanto, né, novas profissões vêm surgindo também com a inserção dessas máquinas no processo produtivo. Né? À medida que uma máquina vai substituindo um posto de trabalho, né, novos postos de trabalho vêm sendo criados. Né? E, nesse ponto, vale salientar a importância de estarmos sempre nos renovando, sempre buscando conhecimento para que a gente possa se adaptar, né, a esses novos postos de trabalho, a essas novas tecnologias, a esses novos meios de fonte de renda. Né? Então, vai aí a necessidade de estarmos sempre buscando informação, né? De estarmos sempre nos atualizando no que diz respeito ao uso das novas tecnologias que vêm surgindo a cada dia. E quais são os desafios, né, de usar a inteligência artificial? A primeira que se coloca, né, é a ausência de mão de obra qualificada. Né? A falta de capacitação ainda é um problema, né, em muitas empresas, né, e em regiões. Né? A gente vive em um mundo totalmente desigual, onde a mão de obra qualificada, muitas vezes, ela se concentra sobretudo, nos grandes centros urbanos. Né? Então, cabe a nós, né, estarmos nos qualificando para que a gente possa se inserir nessas novas necessidades do mercado de trabalho. Né? E para que a gente possa também, né, ocupar essas novas funções que vêm sendo criadas. Né? Uma outra desafio é investimento deficitário. Né? Uma empresa só vai investir em algo onde ela tiver confiança. Né? Como essa questão da inteligência artificial, né, é algo um tema que vem sendo, né, desenvolvido ou discutido há muito tempo, mas de uns tempos para cá é que vem, né, estando em foco, né, nas mídias. Então, as empresas precisam ter segurança dos seus investimentos. Né? É o que visa a empresa, né, o lucro. Então, ela só vai ter lucro ou ela só vai investir em algo que ela tenha confiança de lucro. Então, um outro desafio os investimentos nessas áreas. Em um outro que coloca aqui, né, incertezas éticas e legais. Incertezas éticas e legais. Né? Os combates a respeito dos limites legais e éticos da inteligência artificial são mais um desafio para a implementação dessas tecnologias. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, né, é um texto que trata a privacidade dos usuários, o que impacta diretamente na ação da inteligência artificial. Né? Então,
a segurança dos dados dos usuários também é importante, né, nesse meio, né? A segurança daquilo que nós, enquanto usuários, divulgamos ou vemos, assistimos, também é importante, né, quando se fala em inteligência artificial. Né? Então, aqui fica a atividade em relação a aula, né? Vale salientar que o que foi dito aqui é só um pouco, né, do vasto conhecimento que tem que ser buscado em relação à inteligência artificial. Né? Vale a busca, a pesquisa, a interação dos dados, do conteúdo, do conhecimento. Né? Eu sempre falo que não sejamos reduzidos ao que é dito em sala de aula. Né? A gente tem que sempre buscar um pouco mais de conhecimento a respeito do que está sendo dito. Né? Além disso, né, as áreas que dizem respeito, né, à tecnologia, aquilo que é digital, né, vale sempre estar buscando para que a gente possa se reinteirar ou se inteirar daquilo que está sendo trabalhado nessa área, né, e para que a gente possa se inserir, né, nesse mercado que é tão amplo a cada dia. Então, a primeira questão, o que é inteligência artificial? A segunda, né, como funciona a inteligência artificial, né? Qual é o principal objetivo, né, da inteligência artificial, quais os tipos de inteligência artificial, dê exemplos de aplicação da inteligência artificial, quais são os desafios de usar a inteligência artificial. A inteligência artificial vai extinguir todos os empregos, né? É uma preocupação que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, né, enquanto trabalhadores, temos que ter. Né? Então, é a questão 7. A 8, né, você faz ou já fez uso de inteligência artificial? Como e em que situação? Né? Então, fica aí né, essas questões para que vocês possam pensar um pouco, né, a respeito desse tema que está sendo tão discutido nos dias atuais. Né? E, por fim, as referências que foram usadas para elaborar essa apresentação. Né? Vale salientar que o que está nos slides, né, não é tudo a respeito do tema abordado, mas é um pouco, né, do que a gente tem a mostrar para estimular um pouco a busca, a pesquisa sobre o tema, que é tão interessante e tão importante nos dias atuais. Né? Bons estudos e até a próxima.